uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. A vida além das estrelas. Nos bilhões de mundos, universo afora, há outros seres que igualmente amam, sofrem e aprendem. A resposta espírita para essas questões é clara. Sim, existe vida em outros mundos. Mas a informação do Espiritismo sobre a vida fora da Terra não é revestida de fantasias nem de teorias conspiratórias. É uma visão racional, serena e de bases bem sólidas. No programa de hoje, um físico, Raul Teixeira, fala sobre a vida extraterrestre. Como é que numa cabeça sã, nós vamos supor que em todo esse universo de bilhões de coisas grandes, o nosso planetoide seja o único centro de vida inteligente? No céu estrelado pulsam não somente as estrelas, mas também bilhões de corações de outros espíritos. Veja na reportagem a seguir. Basta olhar o céu estrelado para surgir a pergunta: viverão outros seres nos bilhões e bilhões de mundos que existem no universo? A questão sempre inquietou a humanidade, fascinada pelo brilho dos astros e pelos mistérios do cosmo. Era uma questão de sobrevivência, prever o clima. Eles não tinham nosso sistema de previsão de clima atual, né? Então eles tinham que olhar para as estrelas para saber quando chegaria o inverno e quando, portanto, eles teriam que sair do local onde estavam, passar para lugares onde tinha uma temperatura maior ou se precaver contra o inverno que estava chegando, acumulando alimentos, né, em suas habitações. Ptolomeu, Aristarco, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, Edmund Halley desvendaram muitos segredos das estrelas, mas ninguém ainda pôde provar que a vida povoa outros mundos. Mesmo assim, a hipótese não é descartada pela ciência. No passado acreditávamos que éramos o centro do universo. Descobrimos que isso não era verdade, né? Então já se cometeu grandes erros no passado ao querermos achar que éramos privilegiados em algum sentido, né? Então acho que seria um erro supor que só a Terra seja palco de vida e vida inteligente. Sabemos que o universo tem bilhões de galáxias, em cada galáxia bilhões de estrelas, então a chance de ter planetas é muito grande em muitas dessas estrelas. E de ter planeta no local certo, na época certa, para habitar, dar sustento à vida é muito grande. Então é só uma questão de tempo de se encontrar a vida em outros lugares. O Espiritismo ensina a vida em todos os mundos criados por Deus. Onde não há vida física, pode haver seres desencarnados, isto é, sem corpos materiais. Ou podem viver ali criaturas cujo corpo seja tão sutil que não os percebemos. Um dos maiores astrônomos de todos os tempos foi o francês Camille Flammarion. Frequentador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele fez o discurso de despedida junto ao túmulo de Allan Kardec. Flammarion escreveu diversos livros, todos publicados no Brasil pela Federação Espírita Brasileira: As Casas Mal Assombradas, A Morte e o Seu Mistério, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, Deus na Natureza. Mas foi ao lançar Urânia, em 1884, que Flammarion inovou. Escreveu um romance em que astronomia e amor se misturam em uma história encantadora. Uma carta localizada pela FEB no arquivo do Museu Imperial, em Petrópolis, mostra que Flammarion se correspondeu com o imperador Dom Pedro II e enviou ao monarca um exemplar de Urânia. O imperador apreciava a astronomia, como mostra a luneta em seu aposento particular.
Mas nessa carta, escrita em janeiro de 1890, 2 meses depois da proclamação da República, o assunto é outro. Flammarion consola Dom Pedro. Afirma que as alegrias do mundo espiritual compensarão a humilhação da perda do trono, o exílio e a saudade do Brasil. Diz que no romance Urânia estão respostas para muitas dúvidas que inquietam o espírito do imperador. A astronomia uniu Dom Pedro ao cientista Flammarion. O espiritismo os tornou amigos. Pluralidade dos mundos é o assunto da nossa entrevista com o conferencista espírita e médium Raul Teixeira. Raul, dá para a gente explicar de uma maneira simples, fácil, o que é a pluralidade dos mundos? Acredito que sim. Quando nós pensamos que, estando vivendo em Brasília, você há de convir que é uma cidade projetada para 500 mil habitantes no ano 2000, e já estamos aí com alguns milhares de habitantes além dos 500 mil. Obviamente que você há de se perguntar, de onde é que veio esse povo? Só tinha que ter 500 mil. Por mais que o povo daqui tivesse filhos, não daria em tão pouco tempo 500 mil pessoas. E dessa maneira, nós temos que convir que essas pessoas vieram de outros estados, de outras cidades, até de outros países para cá. Quando nós olhamos essa imensidade sideral, alguns milhares de sóis em cada constelação, bilhões de constelações, bilhões de estrelas. Em torno dessas estrelas, que são sóis, outros bilhões de planetas de níveis variados. Como é que a gente poderá imaginar em sã consciência que só o planeta Terra, que pertence a um sistema solar diminuto, nosso Sol é de 5ª grandeza, atrás dos de 4ª, de 3ª, de 2ª e de 1ª. Nosso planeta é um dos menores do sistema. Como é que numa cabeça sã nós vamos supor que em todo esse universo de bilhões de coisas grandes, o nosso planetoide seja o único centro de vida inteligente? Então, Jesus Cristo já houvera dito, quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 14 de João, do versículo 1 ao 3, nós encontramos ali: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar lugar, e assim não fosse, eu já vos teria dito. Isso foi Jesus Cristo que falou. Há muitas moradas. Morada deve ser para alguém morar. E, obviamente, quando chegamos com a codificação do Espiritismo no século XIX, Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, na questão de número 55, são habitados todos os mundos que giram no espaço? Todos. E as entidades responderam, sim, todos. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o único dotado de sabedoria, de inteligência, de virtudes, etc. Daí, então, nós pensamos que há muitas outras humanidades espalhadas por este mundo. Jesus Cristo disse oportunamente, segundo o Evangelho, que há muitas ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, que não são desse rebanho. Dizendo que havia outras comunidades sob os cuidados dele e que não estavam na terra, que não são deste rebanho. Não é à toa que Jesus Cristo é tido por nós como o Rei Solar, porque ele governa todo o nosso sistema planetário. E, naturalmente, se ele governa o todo, ele governa as partes. Mesmo que ele tenha seus mensageiros, os anjos, os espíritos guias, que cuidam especificamente dos planetas, mas todos sob a sua aura, todos sob a sua ação. De modo que nós podemos admitir que, do mesmo modo que em Brasília, dentro de pouco tempo, havia um número muito grande de pessoas que não eram nativas daqui, os planetas também vão recebendo criaturas espirituais dos mundos correspondentes. Quantos mundos do mesmo nível da Terra
devem existir nessa imensidão sideral? Quantos mundos superiores ou inferiores à Terra? Quantos sóis como os nossos? Quantos maiores, quantos menores? Então, dentro do Sol, do nosso Sol, caberiam 1.300.000 terras, para que a gente imagine a dimensão do nosso planeta com relação ao nosso Sol. De modo que, para alguém que para e pensa, não há dificuldade em admitir que não podemos ter toda essa multidão de cidades cósmicas, de cidades siderais, para o olhar dos poetas, dos cantadores, dos músicos. Elas são as moradas da casa do Pai. É uma forma bem romântica, mas muito original, de nós pensarmos nessa população da Terra que aumenta. Muita gente pergunta assim, como é que vocês explicam que a Terra tinha só pouca gente, alguns até dizem Adão e Eva, e depois foi juntando e hoje nós temos cerca de 6 bilhões de criaturas reencarnadas no mundo? Porque na casa do Pai há muitas moradas. E esses espíritos vão sendo levados de uma morada para outra, vão sendo trazidos de um lugar para outro. E deste modo, da Terra também estão saindo outros espíritos para ocupar outras moradas. Agora, Raul, essas várias moradas, ou nessas várias moradas, do ponto de vista de evolução, não estão todas no mesmo nível, mas há outros lugares, por exemplo, com o mesmo nível de evolução da Terra, e por que aqui e não lá, por exemplo? Da mesma maneira que nós pensamos se no nosso Brasil só tivesse escola fundamental em Brasília, mas onde tem habitante, tem escolas de primeiro grau, tem escolas fundamentais. Então, em cada estado do Brasil que você vá, você encontrará escolas fundamentais, trabalhando programas similares, com alunos similarmente nos mesmos níveis, não é? Vivendo as mesmas experiências de aprendizagem, de necessidades, de maneira que não haveria sentido o Criador criar um planeta gigantesco para ali situar todos os espíritos que estivessem naquela mesma faixa. Então, ele espalha esses espíritos pelo universo afora. Do mesmo modo que você encontrará Faculdade de Medicina em Brasília, Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina no Mato Grosso, no Brasil inteiro. Mas por quê? Porque há alunos no Brasil inteiro querendo estudar medicinas e assim sucessivamente. De modo que nós temos, pela informação dos espíritos, uma pleiade de planetas do mesmo nível da Terra, exatamente de onde vêm aqueles espíritos que trocam com a Terra, que fazem esse intercâmbio, e temos mundos superiores à Terra e temos mundos inferiores à Terra, exatamente permitindo que alguém que se mude de Brasília para São Paulo, tendo um filho na escola fundamental, chegue lá, tenha onde pôr seu filho. Alguém que faça uma faculdade, um curso superior em São Paulo e vai mudar para o Rio Grande do Sul, tem alguém lá, tem um curso lá que possa absorvê-lo e dar oportunidade à continuidade. De maneira que essa visão bastante lógica que a doutrina espírita nos dá, nos ajuda a perceber que há muitos mundos do nível da Terra e há muitos mundos superiores quanto inferiores à Terra. Muito obrigada, Raul. Olá! Ao olhar para o céu, bilhões de estrelas pulsam, solenes, diante de nossos olhos impressionados. Olhamos para elas daqui de baixo e pensamos conosco: quem mora para além desses astros que iluminam a noite? E as estrelas nos respondem informando sobre a grandeza e a sabedoria de Deus. O Criador nada faz que seja inútil. Sua obra não é destinada somente para deleitar os nossos olhos. Não, não. Há um objetivo maior. E esse objetivo é a existência humana espalhada pelo universo inteiro. Sim, esses outros sóis aquecem corações que igualmente amam, que sofrem, que vivem e sonham. Deus povoou de seres vivos todos os mundos. Para conhecer mais sobre a pluralidade dos mundos habitados, recomendamos o Livro dos Espíritos. A pergunta é a de número 55. O Terceira Revelação de hoje está no fim.